Graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, é Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 ao capítulo 3. O texto de Atos começa lembrando do Evangelho, dos ensinamentos que o Senhor padeceu, das provas que ele estava vivo e que continuou ensinando nos dias que andou com os discípulos depois da ressurreição. Acredita-se que o autor de Atos dos Apóstolos seja o médico Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho que leva o seu nome. Mais para frente, permitindo o Senhor, nós vamos ver que o texto mistura uma narrativa do que Lucas apurou com coisas que ele mesmo viveu junto com Paulo, fazendo com que esse texto seja uma espécie de diário missionário pessoal de Lucas também. Era tempo de permanecer em Jerusalém, até ser revestido pelo Espírito Santo, diz o texto. Muitas vezes nós passamos por momentos que temos um vigor espiritual para enfrentar qualquer dificuldade, mas há momentos em que nós desanimamos. Jesus diz que no mundo nós passamos aflições e que devemos ter bom ânimo, devemos lutar contra essa possibilidade de um desânimo, mas ele pode acontecer. Eu não vou te dizer que não acontece, que você é imbatível e essa coisa toda. Você é mais que vencedor, diz o texto. Mas Jesus também disse que nós passamos por aflições e que devemos ter bom ânimo porque ele venceu o mundo. Então essas coisas podem sim nos acometer. Nós podemos sentir um certo desânimo, alguma inquietação diante de alguma situação que esteja acontecendo. Em momentos assim, fica o convite. Não deixe esse desânimo derrubar você, porque o Senhor Jesus nos chamou a ter bom ânimo diante das dificuldades. Quando algo acontecer, permaneça em Jerusalém e busque o Consolador, como no caso do texto de Atos dos Apóstolos. Claro, você não precisa viajar até Jerusalém. Nunca estive lá, mas a quem já esteve diz que é realmente algo fantástico, uma viagem que deve ser realizada pelas pessoas, mas eu não estou dizendo nesse sentido. O que eu quero dizer exatamente aqui é: fique na presença do Senhor, busque a vontade dele e aguarde a manifestação completa do Senhor. Os discípulos deveriam permanecer em Jerusalém até serem revestidos do alto, até serem revestidos com o Espírito Santo. Permaneça em Jerusalém, permaneça buscando ao Senhor, permaneça buscando a vontade dele, até que você seja revestido de poder, até que você seja renovado espiritualmente. Não se ausente da presença do Senhor enquanto você estiver desanimado, principalmente. Nós devemos buscar em todo o tempo, animados ou em alguns momentos de angústia, mas principalmente nos momentos de maior angústia, permaneça buscando ao Senhor, permaneça em Jerusalém e continue essa busca. E logo você vai sentir o vigor espiritual renovado, pode ter certeza. E não faça isso apenas quando você estiver desanimado, quando houver qualquer angústia no seu coração. Busque ao Senhor em todo o tempo, principalmente em momentos assim, é claro, mas não deixe de lado essa busca. Jesus sempre deixava os afazeres para buscar em oração. Faça isso também. Temos também aqui nessa questão de permanecer em Jerusalém um princípio relacionado com a obediência. Seguimos buscando a vontade do Senhor porque Ele mesmo orientou nessa direção. Então, nesse aspecto, mesmo quando nós já estamos fazendo outras tarefas, como Jesus fazia tantas coisas, sempre devemos voltar para Jerusalém, voltar para essa busca ao Senhor, como Jesus também fazia, se distanciando, indo ao monte, indo para algum lugar orar, indo buscar mais uma vez a presença do Pai. Sempre devemos voltar para esse momento de busca do Senhor, mesmo quando já estamos trabalhando na obra ativamente. Devemos separar tempo, sim, de busca da vontade do Senhor. Por isso eu disse, não faça isso apenas nos momentos de grande angústia. Faça sim muito nesses momentos, mas faça em todo o tempo. Busque a presença do Senhor em todo o tempo. Os discípulos se preocuparam em perguntar a respeito de quando o reino seria estabelecido. Mas Jesus já lhes disse que não devem se preocupar com isso. Há coisas que estão encobertas
Isso quer dizer que há coisas que só o Pai sabe e nos são encobertas, como nos revela aquele texto de Deuteronômio no capítulo 29, versículo 29. Nós já conversamos em outras mensagens a respeito disso. Há coisas que estão reveladas e elas pertencem a nós e aos nossos filhos, mas há coisas que estão encobertas e essas pertencem ao Senhor. Por isso, como Oséias recomenda, nós devemos conhecer e continuar, prosseguir conhecendo ao Senhor, continuar buscando esse conhecimento. Não devemos achar que já sabemos todas as coisas, porque o Senhor pode nos revelar coisas novas que ainda estão encobertas e que pertencem a Ele. E Paulo, claro, no Novo Testamento fala aquela questão de que hoje vemos como que por espelho, mas veremos como somos vistos. Acredito que esse texto também fale, não só isso, mas também fale dessa questão de ter coisas encobertas e coisas reveladas, coisas que precisam ser melhor entendidas, coisas que o Senhor precisa nos revelar para que possamos entender realmente. Então, nós não devemos nos preocupar em achar que sabemos todas as coisas, não sabemos. Nós sabemos aquilo que o Senhor nos revela. Nós temos conhecimento daquilo que o Senhor realmente nos revela. E a volta de Jesus está exatamente nesse campo do que não pertence a nós. Não nos pertence saber quando se dará isso. Nós devemos viver como se fosse exatamente agora, até mesmo sem dar tempo de eu terminar esta mensagem, ou quem sabe de você terminar de acessá-la, de ouvi-la, de assisti-la, dependendo de onde você está acompanhando, se no podcast apenas ouvindo, se no YouTube assistindo também. Pode ser que não dê tempo de você terminar. Nós devemos viver exatamente assim. E mesmo vivendo assim, em todo o tempo, nós devemos nos preocupar com fazer as coisas que o Senhor nos orienta, mas vivemos como se fosse acontecer a qualquer momento à volta dele, porque um dia isso vai acontecer, um dia nós vamos começar uma tarefa e não vamos terminar, mas isso nunca pode nos impedir de seguir agindo em nome do Senhor, seguir fazendo as coisas em nome do Senhor. Nós não paramos para esperar simplesmente a volta dele. Nós continuamos agindo e pode ser que em algum momento não terminemos uma tarefa porque chegou a hora. Os discípulos, eles cumpriram o que o Senhor ordenou e ficaram em Jerusalém. Buscavam em oração. Escolheram mais um para fazer parte dos 12 no lugar de Judas. E aqui alguns afirmam que Matias foi o escolhido pelos discípulos, mas Paulo foi o escolhido pelo Senhor. Parece lindo pensar a respeito dessa situação, mas eu vejo que é uma grande bobagem ficar discutindo esse tipo de coisa. Porque isso anula o processo de escolha, o jogar a questão de escolha através da sorte. Se o Senhor entendesse que não fosse para escolher ninguém, o Senhor não teria permitido aquela escolha naquele momento. Então, o Senhor estava coordenando todas as coisas. Não tem essa de que um foi escolhido por um, outro foi escolhido por outro. Até porque Jesus manda, no final do Evangelho de Mateus, que os discípulos sigam fazendo discípulos. Então nós temos Paulo como discípulo, nós temos Matias como discípulo. Jesus tinha outros discípulos, nos revela o Evangelho, que não apenas os 12 eram os mais chegados, mas o Evangelho diz que havia outros discípulos. Onésimo é discípulo, Filemão é discípulo, Tito é discípulo, Paulo é discípulo, Timóteo é discípulo, você é discípulo se você está buscando a vontade do Senhor, eu sou discípulo. Nós seguimos sendo discípulos, todos nós somos. Então não tem essa de que um foi escolhido, o outro não foi, somos todos. Por isso eu entendo que essa é uma afirmação que parece realmente fazer sentido, que as pessoas gostam muito, dizer que Matias foi escolhido pelos discípulos, mas Paulo pelo Senhor, mas essa é uma discussão desnecessária, porque discípulos há muitos outros mais. Eles apenas escolheram outro para compor o grupo daqueles 12. Mas havia muitos outros discípulos. Aliás, eles escolheram entre 2. Então o outro também era. É uma discussão que, por mais que as pessoas gostem dessa conversa, gostem dessa afirmação, ela parece totalmente desnecessária, na minha opinião. A experiência de línguas como de fogo mostra fisicamente um milagre que aconteceu, nós sabemos, no coração, no íntimo de cada um. Essa foi uma forma externa de mostrar que algo estava ocorrendo entre eles. Foi uma experiência espiritual coletiva e que atingiu a outros além dos que viveram aquela experiência pessoalmente.
Eles foram cheios do Espírito e aquilo chamou a atenção de outras pessoas. Enquanto eles falavam em línguas ali, eles não diziam coisas estranhas e que não podiam ser compreendidas necessariamente. Mas o texto diz que eles falavam a língua dos outros e que eles podiam ouvir nas suas próprias línguas eles falando e anunciando as coisas do Senhor. Cada um entendia o que eles anunciavam em sua própria língua. Quando nós somos cheios do Espírito, isso transborda ao redor e nós podemos alcançar muitos outros com a mensagem do Senhor. Permitindo o Senhor, nós chegaremos logo ao texto de Coríntios, por exemplo, e veremos que Paulo não fala nada incentivando ou negando o falar em línguas para edificação pessoal. Ele fala que é sim possível isso acontecer, mas ele recomenda que quando acontecer para edificação pessoal, que seja feito no reservado. Quando for em comunidade, ele recomenda que haja ou outra pessoa traduzindo, ou a própria pessoa que falou em línguas venha e traduza o que ela falou. Então, Paulo diz isso, está lá em Coríntios. Não fala que é errado não falar, não tem nada disso. Mas ele fala que aquele que fala em línguas deve, se for para edificação pessoal, fazer no reservado. E aquele que fala em línguas na comunidade, ou deve ele próprio traduzir, ou outra pessoa deve ser inspirada a traduzir o que aquela pessoa falou em línguas quando é em comunidade. Nós precisamos voltar ao que realmente o texto bíblico revela e viver de acordo com a palavra do Senhor. Senão nós estamos fazendo apenas aquilo que é a nossa vontade, e o Senhor tem compromisso com a vontade dele, com a palavra dele. Para dar um exemplo de como eu vejo que aconteceu Atos dos Apóstolos, eu ainda não falo inglês. Cada dia eu aprendo um pouco mais e hoje já entendo e falo um pouco mais do que quando vivi essa experiência que eu vou relatar agora. Mas eu me lembro de um encontro da CEPAL, servindo aos pastores e líderes, onde o principal orador naquela semana, que acontece uma vez por ano, e naquela semana o principal orador falava em inglês. Eu, normalmente, dependia de um tradutor em situações assim, e ainda dependo hoje em dia, apesar de entender um pouco mais. Mas, quando eu ouvi Philip Yancey, eu entendia tudo que ele falava em inglês. Você pode pesquisar a respeito dele, ele tem alguns livros publicados em português. Algumas pessoas até fazem críticas que eu não compartilho da visão. Ele faz algumas apresentações principalmente para pessoas que estão com dificuldade, que estão realmente enfrentando problemas, estão precisando dar uma virada espiritualmente falando no entendimento das coisas do Senhor e para superar até dificuldades e traumas e angústias pessoais. Eu gosto muito dos textos de Philip Yancey, pelo menos os que eu conheci até hoje. Mas quando ele falava em inglês, eu entendia ele falando como se estivesse falando em português. Mas ele falava em inglês, ele não estava falando em português. Em um dos intervalos, eu consegui me aproximar dele com o grupo que eu estava naquele evento. E ele falava espanhol por conta da esposa e perguntou se o grupo preferia que se falasse em espanhol, pela proximidade maior com o português, e eu em espanhol entendia mais já naquela época. Mas eu fui voto vencido. O grupo pediu para ele falar em inglês. Tá bom. E ele falou em inglês. No fim, os que queriam conversar em inglês com ele não entendiam o que ele falava. E quem tinha que traduzir era eu. Eu é que fazia a tradução do que ele estava falando naquele momento. Porque eu entendia ele falando em inglês como se ele estivesse falando em português. E quando eu falava em português, eu não sei se porque ele tinha proximidade por saber o espanhol, mas quando eu falava em português, ele confirmava o que eu tinha dito para o grupo que não tinha entendido o que ele tinha falado, a respeito de uma citação de um livro ou alguma coisa assim, que eu ainda não tinha lido naquele momento, eu estava conhecendo ele naquele evento. Então eu não tinha lido esses textos, eu não poderia saber de cabeça de qual livro que ele estava falando. E eu falava e traduzia como se eu estivesse entendendo ele falando em português, quando ele na verdade falava em inglês. E ele confirmava a minha fala em português, talvez porque ele entendesse o espanhol, ou porque o Espírito estava atuando da mesma forma com relação a ele. E a continuidade da conversa, ele olhava muito mais para mim, como se eu fosse o tradutor do grupo, apesar de eu não falar inglês. O grupo, muitos falavam inglês,
Mas eu entendi o que ele falava como se ele estivesse falando em português. E as pessoas não entendiam. Então eu que tinha que traduzir. E ele então olhava para mim e esperava que eu falasse. Rapidamente, quando algumas pessoas faziam cara de que não estavam entendendo, ele esperava que eu falasse. E eu falava. E ele confirmava. Como eu disse, eu não sei se porque ele fazia analogia com o espanhol, que teria alguma proximidade, ou se ele também entendia da mesma forma que estava acontecendo comigo. Eu entendo a experiência de Pentecostes como algo parecido com isso. E isso é bem diferente do que muitas vezes nós vemos nas nossas comunidades. Bom, Paulo, como eu disse, ele insiste que se tiver línguas na comunidade, a própria pessoa deve traduzir ou deve ter um outro tradutor. Que é possível também falar para edificação pessoal, mas aí é melhor fazer no reservado. Poucas vezes acontece de ter tradutor quando se fala em inglês, mas nós vamos chegar, permitindo o Senhor, em 1 Coríntios, e vamos confirmar no texto bíblico, porque alguém pode dizer, você está falando o que você quer. Vamos ler o texto e vamos confirmar o que realmente o texto diz e ver se é isso que acontece nas nossas comunidades, quando essa manifestação realmente espiritual acontece. O texto segue em Atos dos Apóstolos com um brilhante sermão de Pedro, mostrando história, mostrando o texto bíblico do Antigo Testamento. Ele faz a devida aplicação, faz a devida interpretação. Um dos mais lindos sermões que já li. Claro, perde para muitas falas de Jesus, principalmente nos textos do Evangelho de João, que tem falas mais longas de Jesus, é o texto que apresenta Jesus falando mais vezes em sequência, em textos maiores, mas é realmente um sermão muito lindo esse de Pedro. Muitos convertidos naquele momento, diz o texto de Atos, e a comunhão era confirmada a partir daquele momento. O texto parece que mostra um salto no tempo. O finalzinho do capítulo 2 parece muito mais um resumo, sem dar muitos detalhes, mas parece que esse finalzinho do capítulo 2 nos remete aos eventos que serão ainda citados durante o texto de Atos. Faz ali um breve resumo do que os discípulos e os que buscavam a palavra iriam viver na sequência, e depois o texto continua contando histórias, mas ali parece um breve resumo já antecipando o que vem no futuro, e então não dá para saber se esses eventos acontecem então logo em seguida, ou se tem um prazo de tempo entre um e outro, porque Lucas está contando aquilo que ele pesquisou e também muitas coisas mais para frente que ele próprio viveu em suas experiências com as viagens que fez junto com Paulo. Mas o texto de Atos segue e mostra o início da ação do Espírito Santo através dos apóstolos depois do Pentecostes. Nós vemos a primeira cura. Ela é incontestável, pois as pessoas conheciam aquele que fora curado. Sabiam do problema de saúde que ele tinha. Então algo realmente tinha acontecido. Nós precisamos notar o que Deus faz por nós. Como Ele usa também até mesmo outras pessoas para fazerem algo em nossa vida. Pode ser que aquilo que nós pedimos já esteja sendo atendido, mas talvez com algo diferente. Algo melhor, pois a vontade do Senhor sempre será melhor. Aquele que fora curado, ele fez um pedido, ele pediu dinheiro, ele entendia que precisava de dinheiro naquele momento. E o que ele recebeu como melhor? Ele recebeu a cura. Então nós temos que notar o agir do Senhor. Nem sempre é exatamente como nós esperamos, mas com certeza o Senhor age e sempre será da melhor forma. Quer seja exatamente como nós pedimos, quer seja de uma forma totalmente diferente, o agir do Senhor sempre será o melhor. Pedro, que antes da morte de Jesus, temeu pela própria vida quando Jesus foi preso, ou ele chegou a voltar a pescar, como que achando que o sonho acabou e essa coisa toda, agora ele não perde mais nenhuma chance para falar a respeito de Jesus. Nós vemos no final do capítulo 3 já mais um discurso de Pedro. Outro que ele vai anunciar ao Senhor Jesus, falando de sinais, das profecias, os cumprimentos das profecias e de tudo que fora revelado no Antigo Testamento, e chamando o povo para mudar de vida. Nesse novo sermão, Pedro mostra dados históricos, mostra um comentário a respeito do Antigo Testamento, a respeito dos profetas, mostra o cumprimento dessas coisas em Jesus e mostra também o conhecimento das coisas de Deus.
Conhecimento dado, claro, nós sabemos, tanto por conta das coisas que ele ouviu na sua vida e também enquanto andou com Jesus, e também dado através do Espírito Santo. Dessa forma, não deixe de buscar conhecimento através de leituras, estudos, cursos. Faça isso sim, isso é importante. Mas não acredite que esse conhecimento é suficiente para você ser especialista em alguma coisa. Você pode ter bastante conhecimento quando tiver esses estudos. E isso é importante que façamos isso. Mas esse conhecimento todo nos chama a algo mais. Não apenas sentarmos em cima desse conhecimento e somos especialistas naquilo que conhecemos. Não. Esse conhecimento nos chama a buscar a vontade do Senhor no altar, a buscar a vontade de Deus, a deixar Ele mesmo dirigir a nossa vida e abrir a nossa boca e falar através de nós. Nos lembrar do que nós ouvimos e lemos, então, os cursos, os encontros, as nossas leituras, tudo isso é sim importante, mas também devemos deixar o Senhor colocar a sua palavra na nossa boca, para que então tenhamos realmente uma experiência completa com o Senhor. Busque o conhecimento, busque a leitura, busque o aprofundamento, mas coloque tudo isso em prática, buscando ao Senhor. Deixe o Espírito Santo falar com você e através de você. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.